Olá, pessoal. Me chamo Sara Mariano, sou estudante de Ciência da Computação. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast de tecnologia. Hoje, o tema é estrutura de dados na prática. E para a conversa de hoje, temos um convidado muito especial, João Vitor, de 26 anos, cofundador de uma empresa de desenvolvimento de software para automação comercial. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado pela apresentação, Sara. É um prazer estar falando com você e com o pessoal. Vai ser um prazer ajudá-los. Vamos nessa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo de Sá e hoje quero entender como as estruturas de dados ajudam de verdade no dia a dia de quem programa. Eu sou a Rayane Lopes e estou curiosa para saber como essas estruturas influenciam o desempenho e a manutenção de um sistema. Oi, gente. Aqui é a Heloísa Correia. A gente sempre estuda listas, filas, pilhas, mas a gente vai ver como tudo isso aparece no mundo real. E eu sou o Bruno Nunes. Quero saber também o que muda quando nós lidamos com grandes volumes de dados e armazenamento em nuvem. João, para começar, em quais situações no seu trabalho você considera essencial utilizar estrutura de dados? Primordialmente seria em consulta de dados, onde eu tenho um volume muito grande de informações. E eu considero, sim, essencial na parte essa estrutura de dados, porque traz uma clareza, traz uma leveza no código muito boa, além de tornar o código reutilizável. Eu considero muito essencial porque faz você ter como resultado códigos muito performáticos. E de que forma o uso dessas estruturas contribui para um código mais eficiente ou reutilizável? A forma que isso vai acabar contribuindo, quando você tem uma estrutura mais bem definida, para você chegar no seu resultado, ela vai ser muito mais rápida. Então, vai fazer você usar menos recursos, que seria você andar menos, por exemplo, e vai chegar mais rápido naquele local. Na sua opinião, o que as estruturas de dados mais facilitam? O entendimento do problema, do código ou da lógica do sistema? Depende, na minha visão, claro. Porque em algumas situações, uma estrutura bem definida ela vai trazer um entendimento melhor da lógica do código que foi feito. Em outros casos, vai trazer, na minha visão, como o código está mais bem estabelecido, porque às vezes eu preciso montar uma estrutura que ela é mais performática do que legível. Eu vou montar uma estrutura que vai ser boa, mas vai ficar um entendimento tanto quanto mais complexo, principalmente para quem não domina tanto da estrutura. Então vai se tornar uma estrutura difícil de entender o problema. Além do mais, eu posso usar a mesma estrutura para resolver determinados problemas. Então, o problema em si, ele não vai ser claro qual que eu vou resolver. Mas assim, o código que eu fiz quando eu estruturei ele muito bem feito, ele vai ficar bem nítido o que era para ser feito quando ele foi bem desenhado. Nos projetos da sua empresa, quais estruturas de dados são mais usadas e por quê? Poderia dar um exemplo de aplicação prática? Vamos lá, as estruturas que eu deixei aqui anotado para não esquecer seria uma estrutura em árvore, que como exemplo dá para falar, são os indexes que às vezes a gente monta no banco de dados para ter uma resposta mais rápida, que você pode usar árvore binária, árvore rubro-negra, enfim, existem N estruturas, e são só as que eu conheço e a que acaba que a gente usa mais realmente é a árvore B. Também considerado uma estrutura de árvore que eu estava olhando é o JSON, tanto faz. Também é considerado, isso é muito utilizado, principalmente nas APIs mais modernas hoje em dia, que a gente tem como padrão de interface, e alguns outros, como tuplas, que seriam os retornos de banco de dados, e também, em nível de variável, os arrays, onde você tem listas em alguns lugares, chama dicionários em outros, mas no final das contas são todos arrays ali com seus indexes e valores. E para esses grandes volumes, qual a importância do armazenamento em nuvem? Quais são as vantagens e desafios que você observa nesse tipo de solução? Nos casos onde é possível, eu recomendo bastante, porque qual que é uma vantagem? Poxa, eu estou contratando um serviço que hoje eu consigo pegar uma nuvem, às vezes até de graça, um período de teste, ou se não eu uso pouco, ela sai de graça, então eu consigo preços muito bons para ter um esquema de backup, garantia de escalabilidade, porque, por exemplo, eu estou ali naquele servidor, eu preciso aumentar a memória, cara, eu só vou lá, dou 2 cliques e pronto, minha memória já subiu, não preciso me preocupar em ir fisicamente no servidor, pega a memória, ou se não tem que comprar a memória, espera a memória chegar, é muito mais burocrático o processo. Então, quando eu uso serviço de nuvem, eu tenho essas facilidades. Além disso, também alguns parâmetros de segurança muito bom. O que acaba também entrando com uma parte de desafio muito forte na nuvem, porque eu preciso ter muito cuidado de manter os meus backups sempre no último momento, eu preciso ter um firewall legal, os meus desenvolvedores têm que acessar lá, mas eu tenho que pôr uma VPN de acesso ao servidor para ele estar blindado. Eu preciso usar o certificado SSL de segurança para entrar nessas coisas. É uma fragilidade, então eu acho que o desafio que acaba sendo maior na nuvem é esse, porque até a questão acaba também que ele é uma facilidade da nuvem é a configuração, porque como é um servidor, eu posso replicar aquelas informações de maneira muito fácil também. Então, em resumo, eu diria que é isso. Você poderia nos contar um pouco sobre sua área de atuação e como você lida com estruturas de dados no seu dia a dia?
Hoje, como sócio aqui da Progen, eu tô, eu tô responsável pelo time de desenvolvimento. E como não é uma empresa muito grande, acaba que eu também cuido de infraestrutura, então faço um pouco de trabalho do que seria de um DevOps. Então, eu estou bem embutido em que seria estrutura de dados, porque eu olho para a infraestrutura e como eu também participo da parte do desenvolvimento, eu planejo o desenvolvimento. Então, muito do que vai ser feito é de acordo com as minhas instruções. Então, no meu dia a dia, eu estou quase que 100% exposto a ter que mexer e entender um pouco mais essa estrutura. Vou precisar gerar um relatório, eu preciso olhar qual que é o melhor banco de dados, vamos colocar assim, que eu teria que usar. Se é esse banco de dados, qual tipo de arquitetura naquele banco de dados eu posso usar para eu garantir uma melhor performance naquilo que eu preciso. Então, e na hora do desenvolvimento também. No desenvolvimento eu posso passar a instrução ao meu pessoal, falar assim, olha, segue por esse caminho usando uma API com XML, às vezes, que tem lugares que estão usando, ou senão usa um JSON que é mais comum do pessoal estar usando. Ou senão, não, vamos partir para um protobuf, que é uma nova interface que está saindo. Então, tem muitas opções e até desafiador da minha posição, porque eu posso tomar uma decisão boa, maravilhosa, e isso ser muito benéfico, como eu posso errar justamente nessa parte de estruturação das minhas informações aqui e ter um resultado ruim, ter retrabalho, ter custo e aumentar muito o problema mais do que resolver o problema que eu estava querendo. Que conselho você daria para estudantes que estão começando a aprender estrutura de dados e querem aplicar de forma eficiente no mercado de trabalho? O conselho ele entra um pouco não só para quem quer aprender estrutura de dados, mas para quem quer entrar nessa parte de programação. Não seja da turma do copia e cola. É um problema muito sério que esse pessoal vai enfrentar. E por que eu falo isso? Hoje, se você tem um trabalho fácil de copiar e colar, a inteligência artificial está muito forte. E ela só vai evoluir. Se você for ficar na turma do copia e cola, daqui a pouco essa inteligência artificial já está entregando os resultados de maneira muito mais assertiva, então você vai ser um dos primeiros a ser substituído na hierarquia. Se você domina a inteligência artificial no sentido de entender o resultado que ela te traz e potencializa aquilo que ela te traz, então você vai ter você não vai ser o primeiro a sair para o lado do barco, porque se você está só copiando e colando de uma IA, você vai ser substituído pela IA, naturalmente. Segundo conselho, e ainda nessa linha, se atualizar, aprender a parte de estrutura de dados como um todo, porque ele vai te dar o poder, às vezes, lá na frente, de você enxergar uma estrutura que às vezes não está sendo bem otimizada na empresa e às vezes você traz um conselho que abre portas da empresa. Esse é o conselho que eu mais deixo, no sentido de não só faça por fazer. Analise o que você está fazendo para depois você ter resultados melhores. E não se pegue só na prática, na teoria. Porque ficar preso numa teoria também é um problema, porque você não vai ter aquele conhecimento prático, e o conhecimento prático ele te traz, às vezes, nuances que você não vai ter só com teoria. E o caminho oposto também é um problema, você só ficar na prática e não ir muito na teoria, na parte de estudar, entender o que existe no mercado. Porque se você também fica somente na prática, você normalmente vai ficar fadado a só aquela estrutura que está sendo usada. Como a análise de complexidade de algoritmos aparece no seu dia a dia? Ela aparece de uma maneira, eu diria, um pouco diferente do que eu aprendi. Não sei como está sendo o aprendizado de vocês, mas a análise de complexidade ela envolve um mini cálculo, que é você basicamente enumerar a complexidade que está naquele código e chegar na complexidade do algoritmo inteiro. Então, aqui a gente não tem esse costume, sendo bem sincero. Eu sei que um for dentro de um for vai ser uma complexidade horrível, vai ser um n ao quadrado que vai ser um código horrível, porque dependendo da quantidade que eu tenho ali dentro desses dois fors, eu vou chegar na estrutura de repetição em geral, né? Eu vou chegar numa complexidade muito ruim pro meu código. Então, sabendo essas coisas, quando nós vamos fazer esses code reviews, para quem não sabe, os code reviews é o processo que a gente faz quando tem uma entrega de um código, a gente realmente abre o código da pessoa, vê o que ela está enviando, analisa todo o conteúdo que está ali e dá um feedback para ela. Se tiver tudo ok, aprova e segue o caminho. Então, a gente acaba que faz essa análise de complexidade baseada no nosso conhecimento, não a partir de cálculo. Olhando o código, você consegue ter uma visão, um parâmetro do que foi feito. Tendo esse parâmetro do que foi feito, você já consegue passar o feedback de volta para o desenvolvedor e falar, olha, isso aqui não está muito legal, pensa numa ótica diferente, porque às vezes isso vai trazer melhorias. Até um caso recente que aconteceu. A desenvolvedora aqui, ela colocou um condicional no lugar não muito performático. A gente vai lá e avisa, olha, colocar aqui vai trazer certos desvantagens no seu código. Coloca ali que vai te trazer esse benefício e o benefício para o código no final das contas. Então acaba que dessa forma a gente faz a nossa análise do dia a dia, porque todo dia tem código subindo, só que, novamente falando, não é a base de cálculo e olhando todo o código e fazendo conta no final das contas. Muito bom, te agradeço pela oportunidade aqui de
ouvir e aprender, né, com a sua prática do dia a dia. Então, quero agradecer aos meus colegas, o Pablo, a Rayane, a Heloísa e o Bruno também, por ter nos ajudado aqui com algumas dúvidas que eles tinham. E agradecer principalmente o João, por todo o conhecimento que ele compartilhou aqui com a gente. E é isso, gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Valeu o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que contribua com todos aí. Sucesso na caminhada de todo mundo. Um abraço.